O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bueno, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje é daquelas semanas em que eu fico super ansiosa para gravar a coluna, porque aparecem vários temas interessantes e que se interconectam e que, ao mesmo tempo, refletem meio que a ciência empurrando a fronteira do conhecimento, sabe? Mas, ao mesmo tempo, são temas que representam a soma de todos os medos. Então, vou tentar aqui montar esse quebra-cabeça com vocês a partir um pouco do que saiu super fresquinho de notícia e também de resultado de teoria econômica. Eu acho que parte da empolgação decorre um pouco dessa percepção de que há também avanço na teoria para identificar o século XXI, ao fim e ao cabo, né? Bom, começa aqui. Eu vou começar com o Brasil, mas não é exatamente sobre o Brasil que eu vou falar, mas essa semana saiu o resultado do PIB. E, obviamente, né, o governo comemorou, porque, afinal de contas, veio aí quase 3%, que num país em que a gente amarga entre taxas negativas e próximas de zero, 3% é, de fato, uma boa notícia. Mas é natural que, com a ampliação dos dados e com a lupa que tipicamente analistas econômicos colocam, a gente tente investigar de onde decorre esse crescimento para saber se é uma boa notícia sustentável ou é eufórica apenas. E o que se constatou é que muito desse crescimento é puxado pelo setor agropecuário, o que é de se esperar há bastante tempo, né? A economia do Brasil é muito dependente do setor agro há bastante tempo, e isso se intensificou muito nos últimos anos. Mas alguns outros indicadores preocupam, taxa de investimento, enfim. E aí, daí, né, essa é a introdução, mas daí decorre uma ideia que já vem sendo bastante debatida assim, em várias, vou antecipar aqui a dica, né, mas tem vários vídeos, podcasts, análises que tratam sobre isso, que vem falando sobre como, de alguma forma, a monocultura pesado, né? Mas a concentração num setor, a intensificação dos investimentos aqui no Brasil do agronegócio, mas em outros exemplos do mundo, como isso, na verdade, vem transbordando não apenas para uma concentração de renda e de riqueza, mas para uma espécie de monotonia alimentar, econômica, enfim, né, uma série de consequências que fazem com que o investimento nesse setor ele se configure, por um lado, num endosso a uma percepção que não mais coaduna com a realidade ou com os avanços científicos, e por outro é concentrador, pode ser concentrador de renda, o que já é um problema enorme para o Brasil. Então, é muito do discurso do que se fala, né? Além da gente ser, em termos macroeconômicos, muito dependentes do agronegócio aqui no Brasil, vem também a questão de que assim, é associada à ideia de que, cara, a gente está produzindo alimento, isso é uma coisa boa, isso, enfim, faz parte aí faz parte não, assim, é da máxima importância, as pessoas têm que se alimentar. Mas qual é o mito que daí decorre? É de que necessariamente a produção, a acumulação e a intensificação nesse setor se transfere imediatamente em distribuição, seja de renda, né, decorrente dessa atividade, ou seja, no caso dos alimentos. Então, assim, o Brasil é um exemplo típico na medida em que recordes sucessivos dos resultados do agro e a gente voltou para o mapa da fome que tinha saído em 2014, né? Assim,
Não sei se exatamente, para não falar besteira, não sei se exatamente esse ano a gente ainda tá, mas na pandemia todo mundo lembra. E não estamos assim tão maravilhosamente bem, seja em termos da escassez propriamente dita do acesso à população, mas especialmente da qualidade também, né? Que aí vem, por isso que eu comecei a falar um pouco sobre monotonia alimentar. Já se sabe, e aí vem outra, né, uma espécie de outro mito, que toda aquela percepção do século XX de que as pessoas precisam de proteína, as pessoas precisam, né, comer em quantidade, hoje a percepção é mais plural, mais múltipla e que, na verdade, a gente tem deteriorado a nossa saúde com os ultraprocessados que estão muito associados a essa indústria né? Essa indústria mono. Então, assim, são questões que evidenciam que a intensificação da tecnologia para esses setores, o aumento de capital, a importância, a ideia de que nós somos celeiros do mundo, enfim, né, todas as justificativas para esse investimento, né, ao ponto de estarem aí querendo o Vale Carne junto com o Bolsa Família, ele decorre muito mais de uma percepção que não necessariamente encontra mais convergência total com o que a ciência da alimentação tem tratado, e, ao mesmo tempo, intensifica um modelo de crescimento econômico que também é questionável do ponto de vista distributivo. Aquela pergunta que todo mundo faz não, mas que é muito comum quando sai o resultado do PIB. Assim, ok, mas como que isso muda a minha vida? Como que isso altera a minha realidade? E aí, a partir daí, vem uma outra dessa percepção, vem se intensificando também, né? Não necessariamente do agro, mas aqui para o Brasil o agro é importante, que é a pergunta se de fato o modelo vigente que a gente tem, né, e seja ele modelo político, econômico, ou no caso aqui do que a gente está falando da teoria econômica, que segue muito as escolas neoclássicas, se esse modelo ele refuta ou reforça a realidade. Então, uma das percepções que a gente tem na teoria neoclássica é de que o crescimento econômico ele é dado por um aumento da acumulação de capital e que a acumulação de capital em si ela é suficiente para que as pessoas se apropriem dos ganhos sociais que dela decorrem. Então, a ideia de que se você tem mais capital, se você tem mais capital que vem de uma taxa de poupança maior, as pessoas vão investir mais e esses investimentos vão puxar os salários para cima. E aí saiu, assim, super fresquinho, um artigo do Acemoglu, aquele cara da Por que as Nações Fracassam, em que ele testa essa hipótese, em que ele avalia se de fato a acumulação de capital em si ela é suficiente para que haja um aumento de salário, assim, né? É fresquinho, eu falei fresquinho, mas não falei quando, é de março desse ano, ou seja, como a gente está, né, na primeira semana, segunda semana, então saiu agora. E aí o que ele testa é a hipótese se de fato qualquer acumulação de capital ela é suficiente para aumentar os salários. E assim, nesse momento, muitos de vocês com as mentes inquietas, curiosas e científicas devem estar pensando que é olhar para a realidade, é olhar para o mundo e ver que não, né? Que parte da acumulação de capital, principalmente se a gente pensa em capital tecnológico, por assim dizer, ela não tem um impacto necessariamente positivo nos salários ou para todos os salários. Mas, num processo, né, acadêmico, essas percepções, que elas são muito boas, conselheiras para a gente testar essas hipóteses, elas precisam ser testadas. Então, o que o Acemoglu vai falar e vai fazer é fazer essa verificação, né, se de fato esse aumento de capital ele se transforma necessariamente em aumento de salário,
como acontecia, né, no século passado, mas a partir da verificação de uma estagnação de renda, de aumento de desigualdade, especialmente nos países desenvolvidos, gera essa curiosidade acadêmica e ele testa essas hipóteses, o que ele percebe é que não, que de fato a acumulação de capital hoje avaliada, ela pode ter um impacto no curto prazo de reduzir os salários, a partir de uma percepção que, de novo, né, para a mente já pensando aí no que a gente está falando, é fácil de identificar na medida em que, olha, essa acumulação de capital de agora, esse aumento tecnológico, é substitutiva de trabalho. Então, se antes o que a gente tinha, só para tentar traduzir, se antes o que a gente tinha era uma acumulação de capital que tornava essa economia mais tecnológica, demandava uma mão de obra que conseguisse absorver essa tecnologia e melhorar a sua produtividade, o aumento da produtividade aumentaria os salários, ela agora, na verdade, ela entra no lugar do trabalho. Ela entra no lugar dessa força que se apropriaria desses ganhos de aumento de capital. Então, esse é um resultado muito importante, porque ele é um resultado que, se por um lado reflete uma realidade preocupante, por um lado também indica, né, o artigo do Acemoglu, ele fala sobre isso, assim, ele fala sobre um menu de tecnologias que podem convergir com esse resultado da teoria neoclássica e com a ideia de como que você pode absorver mão de obra ainda num contexto de acumulação de capital. Então, assim, é um artigo super importante porque, de fato, né, a teoria do crescimento econômico dentro da escola neoclássica é amplamente usada, inclusive para direcionar políticas públicas. Então, quando lá no início eu estava falando sobre o caso do Brasil, decorre dessa percepção teórica, da percepção teórica de que, olha, a gente precisa, né, incentivar setores que estão crescendo, que estão acumulando capital, porque isso é bom para a sociedade. Então, quando ele faz esse teste, ele diz, não, pera lá, não é exatamente isso, né? A gente precisa saber quem de fato aumenta ou não o salário, que é a forma pela qual a maioria de nós adquire renda. E aí vem uma outra notícia que saiu essa semana e que eu acho assim, super interessante, né, para fechar a coluna, que é uma entrevista com Gabriel Zucman, que é um dos discípulos do Piketty, em que ele fala sobre, olha, a gente precisa taxar riqueza. A gente precisa taxar riqueza e riqueza, enfim, de bilionários ou muito ricos, porque as pessoas que têm muito dinheiro, elas tipicamente conseguem aplicar os seus ativos e distribuir esse dinheiro em formas de acumulação que são não tributáveis. E aí isso você cria uma injustiça tributária, uma concentração de renda que acaba por abalar a própria democracia. Então, quando ele fala isso, dessa coisa do imposto mínimo para a riqueza, de alguma forma, não é exatamente o que a Acemoglu está falando, porque ele está falando mais sobre tecnologia, sobre como a acumulação de capital ainda pode, né, ser direcionada para aumento de salário, mas é uma tentativa também de fazer uma redistribuição dessa acumulação intensa de capital. Até porque, de novo, ele é discípulo do Piketty. Como discípulo do Piketty, tem aquele fundamento de que a riqueza cresce, a riqueza e as rendas financeiras crescem numa velocidade muito maior e muito mais rápida do que qualquer capacidade do trabalhador tem de aumentar a sua produtividade. Então, essa taxação seria uma forma de um reequilíbrio tributário para levar uma justiça social maior e para que a gente possa viver num mundo melhor ao fim e ao cabo. Então, assim, é interessante ver, né, como você, por um lado, tem diagnósticos que são indutores de mudanças muito grandes, né, de percepção, de direcionamento de políticas públicas, já acompanhados por essa discussão. O que o Gabriel Zucman fala é sobre
sobre taxação de ricos, mas algumas colunas eu falei sobre o acordo da OCDE de tentar fazer um imposto, de tentar não, né, já está assinado, né, um imposto mínimo global das empresas. Então, assim, de alguma forma um reflexo de que, olha, chegamos num nível de desigualdade, chegamos num nível de preocupação com o bem-estar tal que a gente, de fato, precisa fazer alguma coisa. Enfim, pessoal, o livro do artigo, assim, para concentrar as dicas do que eu falei, né? A reportagem do Gabriel Zucman está na BBC, o artigo é do Acemoglu, o nome do artigo oh, meu Deus, cadê o nome do artigo? Capital and Wages, tá? É só isso o nome do artigo, é só botar no Google que aparece, mesmo sendo super fresquinho, né? Ele é muito pop, né? Em economia, então é fácil de achar. E essa introdução foi motivada, vou dar essa dica de novo, mas enfim, né? Estou fissurada nesse programa, no Não Ficção do Átila, do Ricardo Abramovay, que é excelente, fala bastante sobre essa questão da monotonia, tanto da atividade agro e como que ela se desdobra em monotonia política, econômica e até cultural. Então, super interessante, assim, várias dicas para vocês se divertirem, para tentar entender quais são as mudanças e o que tem acontecido no mundo recentemente. Beijo e até semana que vem.